O livro Discípulo Radical, escrito por John Stott em 2009, apresenta aqui no último capítulo, que é o 8º, a morte, como a 8ª e última característica do discípulo radical. Então esse é um paradoxo. O Evangelho nos oferece vida. Ser um discípulo de Cristo tem como característica a morte, então nós precisamos entender essa realidade. Porque vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e vida cristãs. Então, nesse livro ele apresenta aqui alguns aspectos da vida através da ressurreição. Então, alguns parâmetros, algumas características dentro dessas características é apresentado aqui por John Stott. A salvação. Vemos a morte e vida em relação à nossa salvação. Então, o dom da vida eterna tem como caminho a morte. Olha só, se nós tivéssemos que morrer pelos nossos próprios pecados, não seria suficiente a nossa morte. Porque os nossos pecados vão muito além do que nós podemos pagar através da nossa própria morte. Cristo morreu por nós. Jesus disse que ele deu a vida por nós. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por nós para termos a vida eterna. Então, em que aspecto essa morte toca aqui a vida de cada um de nós? É que nós devemos morrer para nós mesmos, para as nossas paixões, para a nossa carne, para o mundo, a fim de vivermos para Deus. Também outro princípio aqui, de vida por meio da morte, que opera no discipulado. Isso aqui eu acho que é uma das coisas assim mais fortes no que diz respeito à morte no caminho do discípulo. Por quê? Porque Jesus ele disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, cada dia toma sua cruz e siga-me. Olha só, qualquer pessoa naquele tempo que fosse vista carregando uma cruz, já era imediatamente identificada como um condenado. Ele estava indo para o local da sua execução. E essa palavra aqui aparece muitas vezes sobre salvar e perder. Se nós queremos salvar as nossas próprias vidas, nós a perderemos. Se buscarmos os nossos próprios interesses, nós perderemos. Mas, se por amor de Cristo e do Evangelho perdermos, morrermos, entregarmos, nós obteremos. Aqui eu me lembro, para fazer esse comentário, daquela passagem que Jesus estava com seus discípulos e indagou a eles sobre quem seria o Filho do Homem. Então eles disseram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Houve ali uma revelação. A partir daquilo, Jesus começou a anunciar a sua morte, dizendo que ia para Jerusalém, seria rejeitado, traído e crucificado. Então, Pedro, chamando Jesus à parte, disse: de maneira nenhuma isso te acontecerá. Tenha pena de ti mesmo. Tenha misericórdia de ti mesmo. E Jesus disse: para trás, Satanás. Porque não está cogitando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, isso aqui já é um ensinamento muito importante para nós. Por quê? Porque Jesus, se ele quisesse salvar a sua própria vida, ele não poderia cumprir o propósito a que ele veio. Ele também disse: se o grão de trigo caído em terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, esse é o princípio, essa é a realidade do discipulado. Uma outra área aqui, do princípio da vida mediante a morte, é a missão.
A missão é algo assim que nós precisamos tomar para nós. Uma vida sem missão é uma vida sem sentido. E um discípulo que não entende qual seja a sua missão é um discípulo que está desorientado, ele está perdido, ele não sabe para onde vai. Cada um de nós precisamos compreender profundamente e abraçarmos esta missão, não apenas como um ideal, como um imaginário, como algo que estivesse apenas no plano das ideias. Não, queridos. Vai muito além. É uma prática, é uma entrega, é uma missão. Jesus nos fala sobre o serviço de fazer discípulos. Ide e fazer discípulos de todas as nações. No início ali vemos a igreja praticando isto, fazendo discípulos, e o número dos discípulos se multiplicava. Então, é esse verdadeiro sentido de missão, para que cumpramos a nossa missão, aí é que entra esse aspecto da morte também. Porque para cumprirmos a missão, nós temos que abrir mão do conforto, da comodidade, de projetos pessoais, a fim de nos entregarmos à missão do Senhor. Essa missão pode ser específica para uns, mas ela é geral para todos. Todos nós temos que entender qual seja a nossa missão individual. Uns, como John Stott cita aqui o exemplo de Adoniran Judson, que largou tudo nos Estados Unidos e viveu 37 anos na Birmânia, hoje Mianmar, e ali foram 37 anos de um ministério árduo, em que durante muitos anos ali ele trabalhou para ganhar um primeiro discípulo. Mas na sua morte aos 37 anos, lá naquele lugar onde ele estava já haviam cerca de 7.000 discípulos. E até hoje o número lá é um número de milhões, calcula-se que existe mais de 1 milhão de cristãos nessa região. Então, é algo que realmente vale a pena. Existem específicos, existe o geral, existe o para cada um e existe também para a igreja essa missão. Mas o básico de tudo é que precisamos morrer para muitas coisas que nós damos valor a fim de obedecer ao Senhor nessa missão. Uma outra área aqui que a morte é considerada o caminho para a vida é a perseguição física. E o apóstolo Paulo sabia o que era isso na própria pele. Muitas vezes ele foi perseguido, esteve em perigos de morte várias vezes. E na sua perseguição, ele também experimentou a morte, que é uma outra área aqui da vida por meio da morte, o martírio, que é um privilégio de poucos. O próprio Paulo foi um mártir e existiram muitos outros, milhares nós podemos dizer, na história da igreja que foram martirizados. E o autor aqui, John Stott, fala de um exemplo interessante, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um alemão, foi pastor, e ele foi morto no dia 8 de abril de 1945, enforcado, porque era um que não se entregou, ele não cedeu às exigências do governo alemão na época, Adolf Hitler, que proibiu a pregação do evangelho na Alemanha. E poucos meses antes da própria morte de Hitler, Bonhoeffer ele entregou a sua vida. Ele morreu por amor a Cristo e em obediência. E a outra área aqui, em que a morte é a vereda para a vida, é a própria mortalidade. Porque aqui está realmente o final de todos nós. Nós temos a certeza do nosso nascimento e temos a certeza da nossa morte. E o que nós fazemos entre uma certeza e outra, entre essa realidade que nós não podemos escapar e outra, é o que realmente vai fazer toda a diferença. Todos nós um dia morreremos, e então, como diz a palavra do Senhor, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e então vem o juízo. E uma coisa aqui que é preciso da gente até citar, que eu gostaria de enriquecer aqui, modestamente, eu digo, porque
Esse texto aqui de John Stott no seu livro é muito rico, mas apenas para trazer um exemplo bíblico, foi Abraão. Abraão ele teve que deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra que Deus o daria. Mas ele peregrinou, ele foi peregrino em terra estranha e aguardou muitos anos até o cumprimento da promessa, na verdade, 25 anos. Ele foi chamado aos 75 anos e somente aos 100 anos de idade é que nasceu o filho da promessa, Isaque. Interessante que quando Isaque já estava com seus 12 para 13 anos, Deus pede que Abraão ofereça aquele seu filho em sacrifício, em um monte que Deus iria determinar. E Abraão toma aquele seu filho e se dirige àquele monte, levando um feixe de lenha, uma tocha com fogo, e vai em direção àquele monte. Quando vai chegando perto, Isaque pergunta para Abraão: meu pai, eis aqui a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: o Senhor proverá. Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Chegando lá naquele monte, Abraão fez um altar de pedras, colocou a lenha, amarrou Isaque, o colocou sobre o altar e levantou a sua mão com aquela faca. Quando ele ia descer a faca sobre o seu filho Isaque, oferecendo em sacrifício, Deus disse: Abraão, não faça isso. Agora sei que verdadeiramente temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Abraão viu que ali estava um cordeiro preso entre os chifres e foi oferecido em lugar de Isaque. Então isso acontece hoje também em nossas vidas, como naquele tempo, que verdadeiramente nós só temos qualquer coisa quando nós oferecemos a Deus como um sacrifício. Abraão tornou-se um verdadeiro patriarca, um pai da fé, porque ele obedeceu nesse aspecto tão duro e tão importante. Foi como se ele estivesse entregando ali todos os seus projetos, todos os seus sonhos e até a sua própria vida, quando ele entrega o seu filho Isaque. Ele sabia que ele estava tudo o que ele tinha estava ali na pessoa do seu filho. E ele entregou ao Senhor. E Deus o restituiu. Quando nós também entregamos tudo o que somos, nossos projetos, nossos sonhos e a nossa própria vida, é quando nós verdadeiramente a temos. É assim que nós precisamos aprender a caminhar. Por isso que a morte é uma característica fundamental para o discípulo radical. Morrer para si mesmo a fim de viver para Deus. Passo agora à conclusão escrita por John Stott do seu livro Discípulo Radical. Consideramos 8 características daqueles que desejam seguir a Jesus e que juntas descrevem o discípulo radical. Fui seletivo e minha escolha foi, de certa forma, arbitrária. Apesar disso, existem aspectos do discipulado que eu gostaria de ver em todo discípulo de Jesus e, principalmente, em mim mesmo. Você, sem dúvida, desejará compilar a sua própria lista. Espero que ela seja claramente bíblica e ainda assim reflita a sua própria cultura e experiência. E que você obtenha êxito ao fazê-la. Não há melhor forma de concluir do que ouvindo e guardando as palavras de Jesus no cenáculo. Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13:13. O fundamental em
todo discipulado é a decisão de não somente tratar Jesus com títulos honrosos, mas seguir seu ensino e obedecer aos seus mandamentos. Concluímos então o livro O Discípulo Radical. Espero no próximo vídeo fazer um resumo e um comentário geral de todo o livro O Discípulo Radical, escrito por Joe Stott. Deus abençoe a todos. Até o próximo.